caos causado pela maior crise do século XXI ainda está fresco na memória de muita gente. Stock market is now down 21%. What in the world is happening on Wall Street? Bancos falindo, desemprego em massa, pessoas perdendo suas casas, bolsas derretendo. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. Uma crise que parecia imobiliária acabou contaminando todo o sistema financeiro da maior economia do planeta. Todos diziam que o mercado imobiliário era muito sólido e nunca iria quebrar. As pessoas compravam uma casa atrás da outra, sempre usando financiamento imobiliário, as famosas hipotecas. As instituições financeiras estavam carregadas de títulos atrelados a elas. Tudo ia muito bem, o preço das casas não parava de subir desde 1991. Por que pararia agora? A farra era grande. Os bancos deixavam até pessoas sem comprovação de renda fazerem hipotecas, porque elas iam comprar uma casa que ia se valorizar. Quando vendessem ela, iam pagar o empréstimo. Como que isso poderia dar errado? Agora a gente já sabe. Pois é, uma hora a economia americana começou a desacelerar, a taxa de juros americana passou de 1 para 5% em 2 anos e o preço das casas parou de subir. E quem estava com essa bomba nas mãos quando ela estourou? Bancos. O que acontece com aquele cara de baixa renda que conseguiu pegar um empréstimo na expectativa de ver a sua casa se valorizar? Ele não vai pagar a hipoteca. A partir do momento que uma pessoa não paga, o banco toma um imóvel que passa a fazer parte do balanço dele. E olha, tinha gente com 3, 4 hipotecas quando a coisa estourou. Imagina o caos. Aí os bancos ficaram com os balanços recheados de casas que não paravam de se desvalorizar e que ninguém queria comprar. Além disso, o que aconteceu com os títulos atrelados às hipotecas quando as pessoas pararam de pagar elas? Quase tudo virou pó. Agora, 15 anos depois, o famoso housing market americano parece estar ensaiando uma situação semelhante. O preço das casas não para de subir desde 2012. A pandemia, então, foi que os preços dispararam. O gráfico da taxa de juros parece uma cópia da crise de 2008. Será que a gente está vendo uma outra bolha imobiliária nos Estados Unidos? E o que será que está faltando para essa bolha estourar? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Verdade é que faz tempo que uma recessão americana já está sendo prevista. Para muita gente, já não é mais uma questão de se, mas sim de quando. E existem várias evidências que apontam para isso. Esse gráfico mostra a trajetória da taxa de juros americana e essas partes em cinza são os períodos de recessão. Percebe que sempre que a taxa subiu muito repentinamente, a economia entrou em crise. Esse é um padrão que se repetiu em 1960, 70, 80 e ao longo de décadas. De março de 2022 para cá, a taxa americana saiu de 0,08% para 5,12% e pela postura do Fed, não parece que vai voltar a cair tão cedo. A verdadeira pergunta é qual será que vai ser o gatilho dessa nova recessão. O alvo da vez é uma suposta crise no mercado imobiliário. Já fazem meses que as pessoas tentam cravar o estouro dessa bolha. Até agora, ninguém acertou. Os preços subindo desde 2012, taxa de juros em alta e de hipoteca nos níveis da crise de 2008, a verdade é que o cenário está super propício para uma queda nos preços das casas. O mercado até ensaiou essa queda no segundo semestre de 2022, fez a galera acreditar que era uma reprise de 2008. Entre junho de 2022 e janeiro de 2023, os preços caíram por 7 meses seguidos, até mais rápido do que aconteceu na grande crise. Mas, em fevereiro, os preços voltaram a subir e não pararam mais. Isso deixou muitos profetas do apocalipse com cara de bobo. Mas o que será que está faltando para essa bolha estourar? Se a gente quer analisar uma possível bolha no mercado imobiliário americano, primeiro a gente precisa entender um pouco mais sobre o funcionamento desse mercado. Nos Estados Unidos, o mercado é dominado pelas hipotecas, as famosas mortgages. A hipoteca nada mais é do que um empréstimo que uma pessoa faz com o banco para comprar uma casa. Nesse contrato, o imóvel é usado como colateral, ou seja, caso a pessoa não pague o empréstimo no prazo, o banco toma aquele imóvel. Existem 3 variáveis principais num contrato de hipoteca: o valor da entrada, a taxa de juros e o prazo de amortização. Vamos supor que eu quero comprar uma casa de 500 mil dólares, mas eu só tenho 100 mil na minha conta. Eu vou no banco e peço um empréstimo para comprar essa casa. Meu valor de entrada vai ser de 100 mil e eu vou precisar pegar 400 mil dólares emprestado. Aí, eles vão analisar o meu score bancário, minha renda, meu patrimônio e tudo mais para saber quais as condições que eles conseguem me dar. Vamos supor que eles me falem que a minha taxa de juros vai ser de 5% e o meu prazo de amortização vai ser de 40 anos. Ou seja, eu vou pagar 5% de juros por ano ao longo dos próximos 40 anos. E só quando esse prazo acabar, a casa vai ser realmente minha. Essa taxa de juros específica para as hipotecas tem um nome específico também: Mortgage Rate. Ela costuma ser alguns pontos percentuais acima da taxa de juros da economia. E como todo mundo financia suas casas com base nessa taxa, a oferta e a demanda desse mercado está diretamente relacionada ao patamar dessa mortgage rate. Como todo mercado, o housing market americano é marcado por ciclos. Obviamente, a gente tem os grandes ciclos com períodos de grande crescimento e grandes quebras,
Mas dentro deles, a gente também tem os ciclos sazonais. Esses são ciclos de preços menores, que acontecem por causa de variações sazonais na demanda e na oferta. Nos Estados Unidos, o verão é quando o mercado está mais aquecido, enquanto os meses de inverno as coisas estão mais frias, literalmente. Isso tem muito a ver com feriados e férias escolares americanas. E claro, os dias mais longos do verão são sinônimos de mais tempo para procurar casas para comprar. Então, todo ano é normal os preços baterem picos em junho, julho e agosto e estarem nas mínimas em dezembro e janeiro. Olha como esse padrão se repete no gráfico. Mas com as taxas de juros baixas e a economia aquecida dos últimos anos, o preço não parou de subir desde 2020, independente da situação. Até que o inverno de 2022 acabou com essa brincadeira e derrubou os preços. Nisso, ninguém achava que o mercado teria força para voltar a subir no verão, com todos os indicadores jogando contra. Mas ele teve, e pegou todo mundo de surpresa, praticamente voltando para o patamar do verão de 2022. Algumas hipóteses que sustentam a teoria da bolha dizem que isso só foi possível por dois motivos. O primeiro foi a grande injeção de liquidez que o Banco Central foi obrigado a fazer para salvar os bancos americanos no começo do ano, quando rolou aquele problema com o Silicon Valley Bank. Com mais dinheiro disponível, os bancos estão mais dispostos a oferecer empréstimos e o mercado volta a ficar mais aquecido. O segundo motivo é que o mercado de trabalho ainda estava muito aquecido, ou seja, as pessoas ainda tinham bastante acesso à renda e quando perdiam o emprego, encontravam outro bem rápido. Com dinheiro no bolso, a galera só aproveitou essa queda nos preços para investir. Para a gente entender se uma crise pode acontecer, a gente precisa estudar as que já aconteceram. Então, vamos lembrar o que aconteceu lá em 2008. O cenário na época era o seguinte: o mundo inteiro estava crescendo a passos largos na década de 2000. Logo depois da bolha.com na virada do século, a abertura comercial da China e o boom das commodities estavam financiando o crescimento de vários países. A população americana estava empregada, dispunha de muita renda para investir e depois de uma queda recente da bolsa, o mercado imobiliário era a bola da vez. Com as taxas de juros perto de 1% e os preços das casas subindo sem parar há mais de 10 anos, o momento parecia perfeito. E foi. Entre 2001 e 2007, os preços continuaram subindo. O investimento em imóveis passou a fazer parte da vida de grande parte dos americanos e o mercado financeiro começou a se interessar cada vez mais por ele. Se você já tentou pegar um empréstimo no banco, deve saber como eles podem complicar a sua vida, principalmente se for para comprar uma casa, já que nenhum banco quer emprestar dinheiro para alguém que não vai pagar. Acontece que essa máxima foi deixada um pouco de lado nos anos 2000. É importante entender que a partir do momento que uma pessoa pega uma hipoteca, o banco pode fazer o que quiser com aquele contrato. Eles fazem várias coisas. Por exemplo, um banco pode vender uma hipoteca para outro banco ou para outros investidores, e é aí que a coisa começa a sair do controle. Como eu disse, nos anos 2000, o mundo vivia anos dourados de crescimento, e muita gente estava buscando um destino para tanto dinheiro. Com a taxa de juros tão baixa, investir no tesouro não era atrativo. Então essa grana começou a fluir para mercados de hipotecas, onde a taxa de juros cobrada pelos pagadores era bem mais alta. Mas esses investidores não estavam ali para comprar hipotecas uma a uma, olhando para cada título. Não, eles queriam investir muita grana em uma aplicação que trouxesse um retorno bacana e parecesse não ser tão arriscado. Pensando nisso, os bancos começaram a empacotar um grande número de hipotecas nas chamadas Mortgage-Backed Securities, ou títulos lastreados em hipotecas, para que eles pudessem vender esses pacotes para os investidores. Na prática, o que acontecia era o seguinte: o John é um americano que quer pegar $1 milhão emprestado para comprar uma casa. Então ele vai no banco e consegue uma hipoteca nesse valor, oferecendo o próprio imóvel como garantia. Então, o banco vende esse empréstimo para outra instituição, geralmente um banco de investimento. Agora, as prestações que o John vai pagar vão diretamente para o banco de investimento e não para o primeiro banco. Depois disso, essa dívida passa por uma empresa chamada securitizadora, que vai transformar ela em títulos e vender elas no mercado. Em troca, os investidores vão receber rendimentos que são, na verdade, as prestações do imóvel. Acontece que eles faziam isso com dezenas de milhares de pessoas, então, mesmo que uma ou outra desse calote, o impacto no título ia ser pequeno, já que os rendimentos que o investidor recebia era a soma do pagamento de milhares de famílias americanas que estavam comprando uma casa própria e tinham passado por todo aquele crivo do banco para conseguir o seu financiamento. Até mesmo as grandes agências de classificação de risco, inclusive aquela mesmo que rebaixou a nota dos Estados Unidos recentemente, diziam que esses títulos eram super seguros. Grande parte deles recebia a classificação AAA, que é a maior de todas e só os títulos mais seguros do mundo recebem. No pior dos cenários, caso as pessoas começassem a dar calote, os bancos tomariam os imóveis e poderiam simplesmente vender eles no mercado por um preço maior, já que as casas não paravam de se valorizar. Teria que acontecer uma verdadeira catástrofe para que esse investimento falhasse. Acontece que a tragédia estava bem embaixo do nariz do mercado o tempo todo, mas onde ninguém estava procurando: dentro dos bancos. Como o interesse nesses títulos lastreados em hipotecas era muito grande, os bancos queriam se aproveitar ao máximo dessa euforia. Mas, para fazer títulos lastreados em hipotecas, você precisa de hipotecas. Então, os bancos começaram a baixar as suas exigências para que mais pessoas fizessem hipotecas. Foi assim que surgiram as subprime mortgages.
hipotecas de pessoas sem emprego ou com baixa estabilidade de renda, que tinham pouca capacidade de pagamento. Essas novas hipotecas eram bem mais arriscadas, mas essa informação não chegava para os investidores. As grandes agências de classificação de risco continuavam dizendo que era um investimento seguro e classificavam os títulos como AAA. O filme A Grande Aposta explica bem como é que tudo acontecia por debaixo dos panos. Mas resumindo, existia um grande esquema de fraude por trás das agências de classificação de risco. Os bancos agrupavam uma quantidade absurda dessas hipotecas subprime em um único produto, colocavam algumas hipotecas boas para ajudar a maquiar tudo e vendiam ele como um investimento seguro, em parte pela enorme quantidade de hipotecas que tinha lá dentro. O maior problema disso tudo é que deu certo, pelo menos no início. E aí se formou uma bola de neve. Cada vez que mais dinheiro entrava nesse mercado de hipotecas, mais os bancos flexibilizavam o acesso aos empréstimos. Se ficava mais fácil pegar dinheiro, mais pessoas compravam casas e o preço dos imóveis subia mais. Como o preço não parava de subir, o interesse em investir nesses títulos só crescia. E ainda tinha aquela garantia de que, em um cenário ruim, os bancos assumiriam os imóveis que não fossem pagos e simplesmente venderiam eles com lucro no mercado. Até que chegou um momento em que os bancos estavam emprestando dinheiro para pessoas classificadas como ninja, uma sigla em inglês para dizer que uma pessoa não tinha nem renda, nem emprego, nem patrimônio. Ou seja, oficialmente elas nunca conseguiriam pagar o financiamento que elas pegaram. Essa bolha finalmente estourou em 2008, quando as pessoas estavam dando calote e os bancos ficaram lotados de casa para vender no mercado. Percebendo essa situação, as pessoas já não queriam mais comprar casa. E aí, o preço delas começou a desabar. Com o preço caindo, mesmo quem tinha dinheiro para pagar a hipoteca, não via sentido em pagar aquele valor por um imóvel que valia cada vez menos. Assim, o número de calotes se multiplicou e gerou um caótico efeito dominó. Quando a bomba estourou, várias instituições americanas grandes estavam carregadas desses títulos de hipotecas. O caso mais famoso da crise foi o do Lehman Brothers, um banco de investimentos fundado em 1850 que declarou falência em setembro de 2008 com mais de 600 bilhões de dólares em ativos. Depois dele, várias outras empresas precisaram ser resgatadas pelo governo para não falir. Agora que você já sabe o que aconteceu, vamos voltar para os dias de hoje. A primeira pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: por que o que está acontecendo hoje no mercado imobiliário americano seria uma bolha? Bom, uma crise imobiliária é composta por 4 variáveis principais: taxas de juros, vendas e construções, preços e estoque. Eu já falei que a taxa de juros da economia americana disparou, mas o que importa aqui são as mortgage rates, e elas também chegaram nos níveis mais altos desde 2002. Em novembro de 2022, a taxa chegou a 7%, depois caiu até 6,1% em fevereiro e voltou para 6,9% em julho. Essas taxas altas naturalmente diminuem a demanda por casas e é o primeiro ponto da nossa lista. O próximo passo é olhar as vendas e construções, que representam o lado da oferta. Até agora, a gente está vendo uma queda de 15% nas vendas em relação ao ano passado. Falando em novas construções, a gente geralmente olha o dado de permits, que são as autorizações para projetos futuros. Assim como o número de vendas, o número de emissões de permits bateram um pico no final de 2021 e início de 2022, quando chegaram ao valor de 2 milhões, e agora já caíram para o patamar de 1,5 milhão. E assim como o gráfico dos juros, o gráfico dos permits também está muito parecido com o padrão dos primeiros estágios das crises anteriores. A queda no número de projetos já está afetando as imobiliárias e construtoras que estão fazendo demissões em massa ao longo de 2023. Beleza, o lado da oferta também está machucado. Agora, vamos para o próximo passo, os preços. Voltando naquele gráfico que eu mostrei mais cedo, a gente vê que os preços agora, em agosto de 2023, chegaram a ficar só 1% abaixo do pico de 2022. Ou seja, os preços não estão caindo. Mas o que será que está mantendo esses preços tão altos se as taxas das hipotecas subiram tanto desde o verão de 2022? Até quando será que as pessoas vão conseguir pagar caro por esses empréstimos? Existe um indicador para isso, o House Affordability Index, que mede quão acessíveis estão os preços em relação à renda média da população. Quando esse índice está abaixo de 100%, quer dizer que a família média ganha menos do que o valor necessário para se qualificar para uma hipoteca de uma casa média. Uma taxa de juros maior, ou seja, um empréstimo mais caro, diminui essa acessibilidade e vice-versa. A última informação que a gente tem é que o índice estava em 93,8%, ou seja, a família média ganha 93,8% do que ela deveria ganhar para ter acesso a um contrato de hipoteca. Então, a nossa pergunta continua sem resposta. O que será que está segurando o preço das casas? Agora a gente vai para o nosso quarto item,
estoque. Para avaliar ele, a gente analisa o número de casas à venda no mercado. Esse número já foi próximo de 1,5 milhão 7 anos atrás, e hoje gira em torno de 600 mil. A conclusão que a gente tira disso é que a baixa oferta está fazendo os preços se manterem lá em cima. Mas por que será que as construtoras não estão construindo se o preço está tão alto? A resposta para isso está na demanda, como a gente viu ali em cima. O fato é que os americanos não têm mais dinheiro para comprar casa e nem vão entrar num novo financiamento, já que as taxas de juros estão mais altas do que antigamente. Como eu sei que eles não têm dinheiro? Olhando o indicador Payment to Income Ratio, ou relação entre pagamento e renda, que mostra quantos % da renda de uma família está comprometida pelo pagamento da hipoteca. Especialistas consideram um valor de 25% o limite saudável para isso. Ou seja, uma família não deve comprometer mais do que 25% da sua renda com uma hipoteca. Hoje, a média nacional está em 34,2%, nível mais alto do que o da crise de 2008. De acordo com os dados divulgados em abril, só 8 estados estavam dentro desse limite saudável, e em Los Angeles, por exemplo, a galera dedica 65% da renda só para pagar a hipoteca. Ou seja, as famílias já estão gastando muito mais do que deveriam com as parcelas das casas. Inclusive, isso faz com que elas precisem tirar dinheiro de algum lugar para continuar consumindo. E que lugar você acha que é esse? Se você pensou cartão de crédito, acertou. As dívidas de cartão estão batendo recorde atrás de recorde lá. Mesmo com as taxas de juros altas, os americanos estão usando e abusando dos cartões para conseguir manter o seu padrão de vida. A dívida total da população com os cartões de crédito está chegando à marca de $1 trilhão. E desse valor, 260 bilhões foram adicionados só nos últimos 2 anos. Essa não é uma dívida barata. Os juros de cartão de crédito são um dos mais altos do mercado. Isso coloca em risco cada vez mais o consumo da população norte-americana no futuro. Seguindo essa mesma linha, a gente pode perceber pelo índice de poupança, que mede o quanto uma pessoa poupa ou investe, que as pessoas não estão conseguindo guardar dinheiro. Hoje, esse índice está em torno de 3, 4%, que é parecido com a situação pré-2008, e é bem abaixo dos 6, 7%, que foi a média desse indicador na década passada. Por causa de tudo isso, algumas pessoas têm chamado essa situação de uma affordability crisis, ou, numa tradução livre, crise da acessibilidade. Resumindo tudo que a gente viu, o mercado imobiliário americano tá caro, as pessoas mal conseguem lidar com as suas dívidas e muito menos contrair mais dívida. No oeste do país, existem muitas cidades onde se gasta mais de 40% da renda só com hipoteca, mas mesmo com uma demanda baixa, os preços têm se mantido em alta por causa da oferta, que também tá baixa. Como eu disse antes, muitas pessoas duvidavam que o preço voltaria a subir no verão de 2023, depois de um inverno com preços em queda em 2022. Mesmo assim, os preços estão só $4 mil abaixo da máxima do ano passado. E agora, a gente está num ponto de virada importante. Julho e agosto são os meses de virada de tendência, quando o verão vai chegando no fim e os preços começam a cair. Qual deve ser o nível dessa queda de preços? Será que o mercado vai conseguir se recuperar depois? Bom, apesar dos números das construtoras estarem abaixo do pré-pandemia, eles ainda estão muito acima dos níveis observados nas crises de 2008, 91 e 81. Mesmo considerando a grande queda que teve no inverno de 2022, o que faz parecer que a gente ainda está longe de uma crise imobiliária. Mas tem uma cidade que pode estar dando um spoiler do que vai acontecer. Austin, a capital do Texas. Conhecida por ter um mercado muito sólido e consistente, os preços das casas lá caíram muito pouco durante a crise de 2008. Se liga na comparação entre os preços de Austin e os preços médios dos Estados Unidos. Enquanto a média nacional caiu pouco e se manteve estável nos últimos meses, em Austin os preços estão caindo bem mais rápido do que na última crise. Nos últimos 9 meses, eles recuaram quase 10%, sendo que em 2008 levou 43 meses para eles caírem 8,5%. Ao contrário do que aconteceu no resto do país, o mercado de Austin não ganhou força no verão desse ano e segue 9% abaixo do mesmo período do ano passado. Apesar de não ser um mercado tão grande, essa situação ganhou destaque pelo histórico de solidez da cidade. Agora, tem gente especulando que o que está acontecendo lá é uma prévia do que vai acontecer nos Estados Unidos a partir desse segundo semestre. Por isso, vamos dar uma analisada no que pode acontecer nos próximos 12 meses? Lembra que eu falei que o pessoal já está esperando uma recessão na economia americana para o fim desse ano ou começo de 2024? Então, o mercado imobiliário não está desconectado da economia. Na verdade, ele é uma peça fundamental desse jogo. Se as taxas de juros continuarem altas, as pessoas vão consumir menos, as empresas vão vender menos e vão acabar contratando menos, fazendo o desemprego aumentar. Se o desemprego aumenta, a renda das famílias diminui, comprometendo ainda mais a renda delas, o que pode obrigá-las a vender suas casas ou dar calote nas hipotecas. Qualquer uma dessas duas situações vai fazer a oferta de casas aumentar e pode desencadear uma crise. Se em 2008 a crise imobiliária causou a recessão, dessa vez a recessão pode causar a crise imobiliária. E se isso acontecer, a gente pode ver um efeito dominó gigante. Isso porque, além das pessoas que financiam casas para morar nelas, o mercado está cheio de investidores e especuladores imobiliários. Esses caras compram várias casas e fazem várias hipotecas ao mesmo tempo
com o objetivo de lucrar em cima delas. Quando a casa se valoriza o suficiente para pagar o empréstimo e garantir o lucro da operação, eles vendem e repetem o processo. Mas quando a coisa aperta, eles também são os primeiros a pular fora. Ou seja, se os preços caírem demais, a gente pode ver esses especuladores tentando se livrar das suas casas o mais rápido possível, o que pode derrubar os preços bem rápido. Com base nisso, existem dois pontos-chave nos próximos meses: a virada de tendência do verão agora em agosto de 2023 e a virada de tendência do inverno em janeiro e fevereiro de 2024. Então, no início do ano que vem, a gente vai saber se, apesar de todos esses dados, o mercado vai ter força para voltar a subir no verão de 2024. Bom, depois de tudo isso que eu falei, perfil de dívida dos americanos, consumo e preço dos imóveis, dá para concluir que esse cenário não é sustentável no longo prazo. Como e quando vai rolar essa correção? Ninguém sabe. Se o Banco Central americano continuar subindo os juros e se as mortgage rates continuarem no patamar de 7%, uma hora o desemprego vai bater na porta e a renda da população não vai ser suficiente. Mais desemprego, menos renda, mais casas à venda, mais queda nos preços. É isso que o mercado tem esperado há alguns meses. O final do inverno de 2024 pode ser a gota d'água da economia americana. Mas isso só o tempo dirá.